Fala família, tudo bem? Que alegria ter você comigo aqui mais uma vez no nosso devocional da família. Hoje nós vamos falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E é um tema que eu gosto muito de falar, contudo eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente para nós meditarmos. É muito importante a gente pensar o que Jesus fez no sacrifício da cruz. Ele nos fez livres, mas precisamos compreender do que Ele nos fez livres. Então, precisamos entender que o sacrifício de Jesus na cruz nos fez livres da condenação do pecado, do governo do pecado, nos fez livres das artimanhas do maligno, nos fez livres de nós mesmos, mas não nos fez livre do nosso irmão. O nosso irmão, eu gosto de pensar que nós somos codependentes. Nós dependemos uns dos outros para juntos crescermos em graça, crescermos em verdade e manifestarmos a Cristo. Tem uma meia-verdade que foi instaurada no nosso meio, que diz que eu sou a igreja. Mas isso não é uma verdade, porque ninguém pode ser igreja sozinho. Eu não sou a igreja no meu trabalho, eu não sou a igreja na minha faculdade. Na verdade, igreja é algo que se vive no plural. Então, nós somos a igreja. Nós somos a igreja no trabalho. Nós somos a igreja na faculdade. Porque se dois ou mais estiverem ali reunidos no nome do Senhor, entende que como um embaixador do reino de Deus, nós podemos manifestar o seu reino por onde quer que passamos. Mas o ser igreja, ele nunca é algo no individual, ele é algo no coletivo. Então, pensando nisso, eu gosto de meditar com relação a como nós vemos a unidade do corpo de Cristo. Porque vivemos uma época e uma era totalmente antropocêntrica, onde o nosso umbigo é o nosso Deus, onde a vontade do nosso coração, aquilo que nos faz feliz, é o que está regendo toda uma geração. E a partir disso nós relativizamos não apenas muitas coisas, mas quase todas as coisas. Gosto de pensar que nessa era antropocêntrica, onde buscamos a Deus para saciar as nossas necessidades, para satisfazer os nossos desejos e para ir atrás da realização dos nossos sonhos, estamos nos afastando de um lugar de ser um com Cristo e obedecer à vontade de Deus sobre a face da terra. A questão é que o sacrifício de Jesus não foi para me fazer ou te fazer feliz. O sacrifício de Jesus não foi para realizar os nossos sonhos, mas para que tivéssemos comunhão com o Pai. E o que é a igreja? A igreja é o aglomerado de filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo e que têm os seus nomes escritos no livro da vida, que em comunhão eles se tornam o corpo de Cristo, que possui um cabeça, o próprio Cristo. E a partir daí nós manifestamos o reino de Deus, nós reformamos tudo aquilo que está debaixo de trevas e trazemos a luz para todas as coisas. Nós aguardamos e apressamos a vinda do Senhor. Então, você pode se perguntar, Eduardo, qual que é a perspectiva que você quer falar sobre a unidade do corpo de Cristo? E o que eu quero ler com você está no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 8, versículo 1 e 2, vai dizer: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Vou ler o versículo 3 também. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Você já sabe que Esdras e Neemias está falando sobre a reconstrução pós-exílio babilônico. E aqui nós vemos um intento. Logo após isso aqui vai acontecer uma assembleia solene. O povo vai se reunir juntos para clamar e jejuar ao Senhor, clamando pela bênção do Senhor, pela intervenção do Senhor, pelo auxílio divino. Contudo, antes de uma assembleia solene, o povo se reúne como um só homem
para que a palavra seja lida e compreendida por todos. Como um só homem não fala de vendermos todos os nossos bens e darmos para um banco chamado Banco Celestial da Igreja. Não, fala sobre termos o mesmo padrão de pensar, o mesmo padrão de ver o mundo, o mesmo padrão relacional que, através da unidade de Cristo, gera em nós entranháveis afetos e construímos cultura do reino dos céus, e na medida que construímos cultura, impactamos toda a sociedade. Estar reunidos como um só homem, ao meu ver, é uma das grandes demandas dos nossos dias como igreja brasileira. Por quê? Porque nós temos aumentado muito o número de evangelhos, mas não temos aumentado muito a manifestação de Cristo. E a manifestação de Cristo está ligada a sermos como um só homem em todos os aspectos da nossa vida. Você vai ver em Atos 2 que o povo se reunia todos os dias e tinham tudo em comum. Isso é muito parecido com o que está descrito aqui em Esdras, capítulo 8. Ter tudo em comum. A forma de ver casamento, a forma de ver educação de filhos, a forma de ver finanças, a forma de ver ministério. Temos tudo em comum e compreendemos a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor e a verdade presente que está sobre nós, para nos apresentarmos diante do Senhor como um só homem e manifestá-lo de uma maneira eficaz. Entenda, nós precisamos ser regidos pela palavra que está sobre nós nesses dias, pela verdade presente. O pastor Juscelio gosta de dizer o menu do dia dentro do cardápio de Deus para nós. Mas vale ressaltar que todas essas coisas que você está vendo, as imersões bíblicas, as séries, a leitura bíblica, os devocionais, é para que todos nós sejamos alinhados como um só homem, para sermos efetivos em nossas assembleias solenes, em nosso ajuntamento de clamar diante do Senhor, em nosso culto racional. Então, Paulo vai dizer mais para frente que todos nós somos membros de um corpo que tem diferentes funções, diferentes escalas de importância, diferentes operações, mas todos nós somos necessários e todos nós, de alguma forma, somos vitais. Então, Paulo vai dizer que se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Você pode olhar para o seu menor dedo, o minguinho do seu pé. Parece um dedo insignificante, mas você sabe a dor que todo o corpo sofre quando você bate ele na quina de uma porta, num móvel, em algum lugar. Aquela dor que em um dedo tão pequeno faz arrepiar toda a sua coluna, faz você sentir, sabe? Faz você contrair os seus músculos para sentir aquela dor. Porque toda parte do corpo é importante. Eu quero terminar dizendo que somos criados em Cristo para sermos um, porque existe apenas um Deus, existe apenas uma fé, existe apenas um Espírito, existe apenas uma palavra, que é a Bíblia. Sabe, Deus nos fez um, e à medida que nos tornamos um, vamos desfrutando do mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Eu e você somos um. A minha casa e a sua casa precisa ser um, porque precisamos compreender essa dinâmica de unidade do corpo de Cristo. O que nos une não é a nossa teologia, muito menos a denominação que fazemos parte. O que nos une é o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, que fez de mim e de você uma nova criatura. Meu convite e meu incentivo para você é que nós venhamos a crescer na compreensão da unidade do corpo de Cristo, porque eu tenho certeza que esse é um grande desejo do Senhor sobre a sua igreja na face da terra, a fim de que expressemos Cristo com mais clareza e sejamos mais eficientes em tudo aquilo que estamos fazendo. Deus te abençoe, somos um em Cristo.